Redação está de volta com o italiano Dani Monte, o português Luiz Miguel Pereira, o brasileiro Marvio dos Anjos, e a gente vai agora a Buenos Aires conversar com o repórter Pedro Rocha sobre Libertadores da América. Pedro, bom dia, bem-vindo ao Redação. Quais são as notícias por aí? Bom dia, Rizek. Um prazer participar do Redação Sport TV. O nosso repórter cinematográfico, assim que a gente soube que ia fazer um link ao vivo aqui no Redação, já ligou pro pai dele lá em Pelotas e disse: pai, olha só, hoje a gente entra ao vivo no Redação. Foi uma festa muito grande lá na casa do Matheus Castro e a gente está aqui em Buenos Aires para falar sobre a Chapecoense, que vive uma maratona de jogos, países e competições nesse último mês. Foram 7 jogos, Rizek, em 4 competições diferentes. Campeonato Catarinense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E nessas viagens teve Criciúma, Porto Alegre, Belo Horizonte, Medellín, Montevidéu e agora Buenos Aires. E essa sequência de jogos fora de casa, a Chapecoense viveu talvez o seu pior momento. Nesses 7 jogos, a Chapecoense perdeu 5, empatou 1 e venceu só um jogo. Aí o técnico Wagner Mancini mexeu muito no time, alterou o goleiro, o Arthur Moraes foi muito criticado depois do jogo contra o Atlético Nacional na final da Recopa. Saiu, entrou o Jandrei, terceiro goleiro. Na zaga, entrou o Vitor Ramos, que é o homem de confiança dele desde os tempos de Vitória, e também colocou o Apodi na lateral, colocando o João Pedro no meio de campo. Essa formação deu muito certo contra o Corinthians. A Chapecoense ganhou um pontinho muito precioso, muito comemorado pela torcida, porque a Chapecoense nunca venceu o Corinthians em campeonatos brasileiros, mas só que não vai poder ser repetido aqui em Buenos Aires, porque o Vitor Ramos não está inscrito na Libertadores e o Andrei Girotto foi expulso no finalzinho do jogo contra o Atlético Nacional. Então a Chapecoense tem um time diferente do que entrou em campo contra o Corinthians na estreia pelo Brasileirão no último sábado. Mas em contrapartida, o jogo contra o Lanús é um jogo muito difícil, sim. A Chapecoense na Libertadores sentiu muito a pressão quando encarou um estádio lotado, aquele clima hostil de Libertadores, sabe? No Gran Parque Central, contra o Nacional, a torcida fazendo muita pressão, a Chapecoense tomou de 3-0. No Atanásio Girardot, na final da Recopa, contra o Atlético Nacional, pressão da torcida, 4-1. Aqui em Buenos Aires, o time do Lanús é uma equipe grande, que vem se destacando nas competições nos últimos anos, mas não tem aquela torcida que faz muita pressão. Então isso conta a favor da Chapecoense para esse jogo de quarta-feira, que a Chape precisa de qualquer jeito ganhar para continuar com chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Mas até o empate, Rizek, é visto com bons olhos, porque, de certa forma, deixaria a classificação para a Sul-Americana muito encaminhada. Mas os jogadores pensam na vitória para vencer o Lanús, para continuar com chances de classificação para as oitavas de final. E nesses momentos difíceis, de muita tensão, jogos difíceis, cabe o retrospecto, né? Se apoiar no retrospecto positivo. E a Chapecoense tem um retrospecto positivo individual do Luiz Antônio, que na Libertadores, quando jogava pelo Flamengo, marcou um gol contra o Lanús e pode ser uma força para a Chapecoense vencer esse jogo difícil de quarta-feira contra o Lanús aqui. Pedro, como se chama o pai do nosso querido repórter cinematográfico mesmo? Matheus, como chama seu pai? Como? Castro, seu Castro, lá em Pelotas está uma festa danada, está gravando, eles são emocionados. Grande abraço ao Matheus, a você e ao seu Cássio e a todos em Pelotas. Obrigado pela audiência e até a próxima, Pedro.